Identificação de gaivotas. As gaivotas, como eu digo, são um grupo bastante complicado e são complicados por várias razões. Primeiro, porque são várias espécies bastante parecidas. Segundo, porque cada espécie apresenta várias plumagens. E terceiro, porque há uma enorme variação individual que torna, às vezes, a identificação das várias espécies complicadas. É um grupo que requer bastante experiência e eu hoje não vou poder apresentar as plumagens todas e as situações todas, porque isto é um tema vastíssimo. Vou tentar dar-vos aqui as bases para, pelo menos, conseguirem identificar algumas espécies, alguns indivíduos, e para não andarem completamente, enfim, sem saber distinguir nenhumas gaivotas quando vê um bando de gaivotas. Mesmo para as pessoas com experiência, às vezes quando vemos um bando de gaivotas aparecem indivíduos que nós não sabemos identificar e que temos que pedir ajuda, mas vamos tentar pelo menos aprender a identificar os indivíduos mais fáceis. Este é o índice para a sessão de hoje. Começamos, como é habitual nestas sessões de identificação, por um pequeno apontamento taxonómico. Depois vamos passar em revista quantas espécies de gaivotas há em Portugal. Depois 1.3, que não aparece noutras sessões, mas que no caso das gaivotas é bastante importante, que é a questão das classes etárias, e que é um aspecto essencial para nós entendermos a identificação de gaivotas. E por fim chegamos ao ponto 4, que é o mais longo e que é o tema principal desta apresentação, que é a identificação das várias espécies. Começamos então pela taxonomia. Eu apresento aqui este diagrama que alguns de vocês já conhecem, já apareceu noutras apresentações e que tem a ver com a hierarquia de classificação dos seres vivos, que foi um sistema criado pelo naturalista sueco Carl Linnaeus em 1758, portanto há mais de 250 anos, e que, apesar de algumas alterações posteriores e adaptações, é o sistema que continua a ser utilizado hoje pela comunidade científica para classificar os seres vivos. Tem estes níveis hierárquicos. E hoje vamos falar das gaivotas, que pertencem, como todas as aves, ao reino animal, ao filo dos cordados e à classe das aves. As aves são uma classe, todas as aves do mundo pertencem a esta classe, e dentro da classe das aves existem 40 ordens, que é o nível hierárquico seguinte, e a ordem que nos interessa hoje chama-se Caradriiformes. A ordem dos Caradriiformes é uma ordem bastante vasta, que além das gaivotas inclui também as andorinhas do mar, ou gaivinas, os alcídeos, os moleiros e as limícolas. Então a ordem dos Caradriiformes tem 18 famílias, 90 géneros diferentes e nada menos do que 377 espécies. Atenção que isto não é espécies de gaivotas, é espécies de Caradriiformes, portanto, incluindo gaivotas, limícolas, andorinhas do mar, estes grupos que eu referi. Então, os Caradriiformes, como eu referi, 377 espécies, 19 famílias, eu acho que no slide anterior tinha 18, eu aqui este atualizei porque vai havendo alterações taxonómicas e às vezes o número de famílias vai variando, tal como o número de espécies. Mas destas 19 famílias, só uma das famílias é que compreende gaivotas, todas as outras famílias são outros grupos de aves. E a família que abrange as gaivotas é a família Laridae. As outras 18 famílias são então limícolas, moleiros, andorinhas do mar, airos, que são alcídeos, e afins. Dentro da família Laridae temos 52 espécies de gaivotas. Atenção que a taxonomia, como eu já tenho referido, está sempre a evoluir, está sempre a alterar, e uma das alterações mais recentes, pelo menos segundo alguns sistemas taxonómicos, é que juntaram as gaivotas e as gaivinas ou andorinhas do mar na mesma família. Portanto, alguns sistemas já não consideram a família Sternidae e juntaram tudo na família Laridae, o que significa que Laridae passa a incluir gaivotas e andorinhas do mar e gaivinas, e nesse caso fica com mais de 100 espécies. Eu não estou aqui a considerar essa fusão, estou aqui a considerar o conceito de Laridae segundo a definição mais tradicional, em que só entram as gaivotas, não entram as andorinhas do mar, que estão no Sternidae. Portanto, em termos de espécies daquilo que nós chamamos gaivotas, são então 52 espécies em todo o mundo. Isto segundo uma das referências, que é a Illustrated Checklist of the Birds of the World da Lynx Editions e da BirdLife. Mas, como eu disse, quando nós cruzamos diferentes referências, os valores dos números de espécies, do número de famílias, muitas vezes não coincidem
e quando encontrarem essas disparidades, muitas vezes têm a ver com diferentes abordagens taxonómicas. Portanto, não vale a pena olharmos para estes valores como números absolutos e imutáveis, mas apenas como valores de referência. Pronto, feita esta pequena introdução taxonómica, vamos ver qual é o panorama em termos de espécies de gaivotas em Portugal. Em Portugal, nós temos 9 espécies regulares, e regulares aqui considera-se que aparecem todos os anos, se bem que algumas já estão no limite de se tornarem regulares e se calhar em vez de 9 já podemos dizer que são 10, mas anda ali entre as 9 e as 10. Depois temos mais 13 que são acidentais, temos então no total 22 espécies. E destas 22 espécies, elas têm diferentes origens. 16 são nativas da Europa, portanto são espécies que ou nidificam no continente europeu ou, não nidificando, vêm por exemplo do Ártico, mas todos os anos aparecem em bons números no continente europeu. Depois há 5 espécies que são de origem americana, são espécies que nidificam do lado de lá do Atlântico, atravessam o Atlântico e aparecem na Europa, principalmente no outono, tal como acontece com as limícolas americanas, são aves que são arrastadas por temporais durante a sua migração, estão a migrar do norte para sul, aparece-lhes, por exemplo, um daqueles ciclones que se formam muitas vezes ou no Golfo do México ou nas Caraíbas, e depois acabam por ser arrastadas para o oeste e vêm parar às costas europeias. E depois temos uma espécie africana, que eu também já vou falar mais à frente. Portanto, esta é a situação em Portugal. Podemos então agrupar as várias espécies, e isto é um critério bastante útil para nós conseguirmos separar as mais comuns das menos comuns, que é classificar por abundância. Eu, quando falei das rapinas, classifiquei-as por tamanho, as grandes, as médias e as pequenas. No caso das gaivotas, como elas em termos de tamanho são mais parecidas umas com as outras, eu considero mais útil classificá-las por abundância. E então, podemos dizer que estas 22 espécies podem ser agregadas em 3 grupos. Temos 3 espécies que nós podemos considerar comuns. Comuns são aquelas que nós vemos todos os dias e muitas vezes em quantidades elevadas. Depois 7 espécies que são pouco comuns. Pouco comuns significa que vemos ou em números reduzidos ou que só vemos em alguns locais, não vemos normalmente em grandes quantidades. E depois temos aquelas que podemos considerar verdadeiramente raridades, que são as espécies que aparecem irregularmente e que, penso que com uma ou 2 exceções, os registros estão sujeitos à homologação pelo Comitê Português de Raridades para evitar erros de identificação. Portanto, eu vou falar primeiro das espécies comuns, que são aquelas que nós temos que conhecer bem para conseguir depois identificar as outras. Seguidamente vou apresentar as espécies pouco comuns e, por fim, vou falar um pouco das raridades, mas estas vou falar só brevemente, é mais só para vocês saberem as espécies que ocorrem cá e não vamos ter-nos tanto em detalhes de identificação. Antes de passar à parte da identificação propriamente dita, eu vou então falar aqui de um outro tópico que é essencial para nós percebermos a identificação das gaivotas, que é a questão das classes etárias. E as classes etárias, ou que também podemos chamar grupos etários, são um aspecto muito importante por 2 motivos. Primeiro, para conseguirmos identificar uma gaivota, normalmente nós temos que perceber que idade é que ela tem. É um aspecto essencial. Normalmente não se identifica uma gaivota sem perceber a idade. E o segundo é que muitas vezes as pessoas, quando apresentam ou quando opinam sobre a identificação de gaivotas, fazem referências a estas classes etárias, e é importante nós percebermos isto para saber de que é que as pessoas estão a falar. E eu já vou apresentar mais em detalhe. Então, vamos perceber o que é isto das classes etárias. As classes etárias basicamente refere-se à idade da ave. É dizer que idade é que a ave tem. Só que, para complicar isto, há 2 sistemas diferentes para nós atribuirmos a idade da ave. Há 2 sistemas diferentes que umas pessoas usam um, outras pessoas usam outro. E, portanto, nós, para perceber do que é que as pessoas estão a falar, temos que conhecer os 2. É como se fossem 2 idiomas diferentes, porque estes 2 sistemas não têm nada a ver um com o outro. Mas há pessoas que só usam um, há pessoas que só usam outro. E, às vezes, a conversa torna-se um bocado confusa se nós não soubermos do que é que estamos a falar. Eu vou apresentar agora o primeiro sistema, depois vou apresentar o segundo sistema. O primeiro sistema de classificação das idades das gaivotas, atenção que isto também se aplica a outros grupos de aves, mas é muito mais usado nas gaivotas do que noutros grupos. O primeiro sistema tem a ver com a avaliação da plumagem. E nós olhamos para a plumagem e, a partir daí, conseguimos perceber que idade é que a ave tem.
E como é que isto funciona? Funciona da seguinte forma: as gaivotas, tal como muitas aves, fazem 2 mudas por ano. Fazem uma muda no outono ou no final do verão e fazem uma muda na primavera ou no final do inverno. Sendo que a muda do início do verão, a muda do final do verão normalmente é uma muda mais completa do que a muda do final do inverno, que é uma muda parcial. Poderá depender das espécies, mas tipicamente a muda do final do verão envolve as asas e o corpo, enquanto que a muda do final do inverno envolve só o corpo. Poderá não ser assim em todas as espécies, mas a regra é esta, até para muitas outras aves. A muda do final do verão é uma muda, em geral, mais completa do que a muda do final do inverno. E então, isto funciona assim. Quando uma ave nasce, acontece com gaivotas e com outras espécies, normalmente tem uma plumagem toda acastanhada, que é a chamada plumagem de juvenil. E, em bom rigor, nós só devemos dizer que uma ave é juvenil antes da sua primeira muda. Às vezes nós olhamos para uma ave, agora, vamos imaginar, agora em novembro ou em dezembro, olhamos para uma ave, vemos que é uma ave que nasceu este ano e nós dizemos que é juvenil. Isto é uma expressão coloquial para dizer que a ave nasceu este ano, mas tecnicamente não é correto. Tecnicamente só é correto dizer que é juvenil enquanto não fez a primeira muda. E essa primeira muda que é feita no verão, no final do verão em que a ave nasce, chama-se a muda pós-juvenil. Depois da muda pós-juvenil, a ave já não é juvenil, é primeiro inverno. Isto nas gaivotas é importante. Portanto, estamos, neste momento, já praticamente não há gaivotas em plumagem de juvenil, nós vemos isso em julho ou em agosto. Nesta altura, as gaivotas que nós vemos imaturas são plumagem de primeiro inverno, porque já fizeram a muda pós-juvenil. Depois do primeiro inverno, quando chegar lá para março, fazem a muda, uma muda de corpo, e ficam na chamada plumagem de primeiro verão. E atenção que esta primeira coluna que eu estou a apresentar é para as gaivotas mais pequenas, como por exemplo os guinchos. São aves que só têm 2 classes etárias. A primeira classe etária é desde quando nasceram, fazem a primeira muda, primeiro inverno, primeiro verão, e depois no verão do ano seguinte passam para a plumagem de adulto. E então estão já na segunda classe etária. A primeira classe etária é no seu primeiro ano de vida, desde nascerem até ao primeiro verão, e depois no final do verão. Atenção que o primeiro verão é depois do primeiro inverno. Isto às vezes é um bocado confuso, mas o ano em que uma gaivota nasce, ela nasce, vamos imaginar, em junho, esse verão não conta com o primeiro verão, esse verão é juvenil. Depois de nascer, juvenil, faz a muda pós-juvenil, vem o primeiro inverno. E depois do primeiro inverno é que vem o primeiro verão. Portanto, quando nós dizemos uma ave em plumagem de primeiro verão, quer dizer que ela nasceu no ano passado. Depois do primeiro verão vem o adulto. Isto nas aves com 2 classes etárias, que são as gaivotas mais pequenas, que é o caso, por exemplo, dos guinchos. Depois há as gaivotas de tamanho médio, que é exemplo a gaivota de cabeça preta. Essas têm 3 classes etárias. Primeira classe etária, nasce como juvenil, primeiro inverno, primeiro verão. Depois do primeiro verão, faz a muda da plumagem, mas ainda não fica com a plumagem de adulto, fica segundo inverno. Segundo inverno é uma ave que já estamos no inverno, nota-se que não é um adulto, mas não nasceu este ano, nasceu no ano passado. Está no segundo inverno, segundo verão. Depois do segundo verão, então sim, atinge a plumagem de adulto. Este grupo tem 3 classes etárias. É o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, e depois no terceiro ano é que chega à plumagem de adulto. E depois as gaivotas maiores, como por exemplo a gaivota da asa escura, que tem 4 classes etárias. Juvenil, primeiro inverno, primeiro verão. Depois, no inverno seguinte, segundo inverno, segundo verão. Depois, já estão a adivinhar, terceiro inverno, terceiro verão. E por fim, adulto. Portanto, as gaivotas, as maiores, têm mais classes etárias, são mais complicadas de identificar. Portanto, há também aqui um grau de dificuldade crescente, porque a variabilidade de plumagens é muito maior. Até porque as mudas depois são mais avançadas nos indivíduos do que noutros. Eu não vou detalhar isto em excesso, porque não existe tempo para isso, estou só a apresentar a base. Isto é, então, a determinação da idade, olhando para a plumagem de uma ave. Por exemplo, eu vejo um guincho aí a voar, vejo que ele ainda tem restos de plumagem castanha, que me dizem que ele nasceu este ano, e digo, olha, isto é um guincho em plumagem de primeiro inverno. Está no primeiro ano de vida. Isto é a avaliação das idades com base nas mudas. Quando ele faz a muda, por exemplo, o próximo ano está no primeiro verão. Quando ele fizer a muda do primeiro verão para adulto, quando ele mudou, passou para a classe etária seguinte. Portanto, a mudança de uma classe etária para a outra acontece quando se dá a muda da plumagem. Agora vamos falar do outro sistema. O outro sistema não tem nada a ver com mudas, tem a ver com anos de calendário. O que é isto de anos de calendário? São os calendários, o ano civil. Muitas vezes é abreviado por CY. E às vezes vê-se observadores a comentar: isto é uma gaivota de cabeça preta 2CY. 2CY significa segundo ano de calendário, quer dizer que nasceu o ano passado. Eu vou explicar mais em detalhe. Por exemplo, pegando na primeira coluna de há bocado, que é o guincho. O guincho nasceu como juvenil.
no ano em que ele nasceu, ele está na classe etária de primeiro ano de calendário, mesmo que já esteja na plumagem de primeiro inverno. Ele está em primeiro ano de calendário porque é o ano em que ele nasceu. E quando é que ele vai passar para o segundo ano de calendário? Na noite de ano novo. No dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, ele passa automaticamente a segundo ano de calendário. E depois, ele vai, no segundo ano, ele vai já ganhar a plumagem de adulto quando chegar ao outono, mas deixa de estar no segundo ano de calendário, passa a ser adulto. Teoricamente será quando fizer a muda, mas no dia 31 de dezembro ele passa a ser terceiro ano de calendário. Porquê é que nós já não usamos terceiro ano de calendário? Porque a partir do momento em que ele adquiriu a plumagem de adulto, nós já não conseguimos determinar a idade a partir da plumagem. Essa é que é a questão, por isso é que fazemos essas classes etárias, é que enquanto está com plumagem de subadulto, nós conseguimos determinar a idade. Quando chegou a adulto, ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, nós já não conseguimos distinguir, exceto se estiver anelhado. No segundo grupo, que é, por exemplo, a gaivota de cabeça preta, temos o juvenil, primeiro calendário, depois, no dia 31 de dezembro do ano em que nasceu, passa para o segundo calendário, no dia 31 de dezembro do ano seguinte, passa para o terceiro calendário, e depois, quando finalmente fizer a última muda, largando as penas de imaturo, passa para adulto. E, finalmente, as gaivotas maiores, como a gaivota da asa escura, mesma coisa, mas adicionamos aqui o quarto ano de calendário. Portanto, não se esqueçam, o ano de calendário diz respeito ao ano civil, segundo o calendário que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, sendo que um CY, no primeiro ano de calendário, ou em inglês First Calendar Year, é por isso é que aparece aqui o CY, First Calendar Year, é o ano em que a ave nasceu, não existe ano zero. O ano em que a ave nasceu é o primeiro ano de calendário, um CY. Quando chega ao dia 1 de janeiro, passa a ser 2 CY. Quando chega ao dia 1 de janeiro seguinte, 3 CY, depois 4 CY. É claro que no limite, se nós soubermos que a ave está anelhada e que ela foi anelhada há 8 anos, podemos dizer que isso foi anelhada no ninho, é uma ave oitavo ano de calendário. Mas normalmente não se utiliza isso, mesmo sabendo a idade. Mas pronto, se virem o CY, já sabem que é ano de calendário, começando no ano em que a ave nasceu. Isto então em relação à questão das classes etárias. Eu estou a referir isto porque agora nos exemplos que eu vou apresentar, eu vou dar alguns exemplos e eu vou fazer referência às classes etárias também. Feito então esta introdução teórica, vamos falar daquilo que interessa, que é da identificação das várias espécies. E para a identificação, eu agora vou voltar aqui àquela classificação que eu fiz, que é por abundância. Nós vamos juntar as várias espécies por gaivotas comuns, gaivotas pouco comuns e gaivotas raras. E porquê? Porque, no caso das gaivotas, quem já viu gaivotas, sabe que as gaivotas tendem a formar grandes bandos, enormes bandos, que às vezes podem ser de alguns milhares em certos locais. Normalmente são dezenas ou centenas, mas às vezes são milhares. E desses bandos, 99% das gaivotas que nós vemos, o 99 é uma média, às vezes podem ser só 90, ou 85, ou 80, outras vezes pode ser 100%. Mas em média, assim, 98 ou 99, pertencem apenas a 3 espécies. São estas 3. A gaivota argêntea, também chamada gaivota de patas amarelas, cujo nome científico é Lares michaelis. A gaivota da asa escura, cujo nome científico é Lares fuscos. E o guincho, que antes, nos guias antigos era Lares ridibundus e que agora já mudou de género e chama-se Croicocéfalos ridibundus. Quando nós vemos um bando de gaivotas, onde quer que seja, em qualquer sítio do país, litoral ou interior, são quase todas destas 3 espécies. E apesar de só haver aqui 3 espécies, muitas vezes encontramos lá imensas plumagens diferentes que depois têm a ver com as idades das aves. E quem gosta de procurar aves mais raras, normalmente o que faz é ir procurar nos bandos de gaivotas e depois andar lá à pesca para ver se encontra espécies menos comuns. É claro que muitas vezes as espécies menos comuns são mais fáceis de encontrar nos grandes bandos porque as aves tendem a associar-se a outras de espécies parecidas. E, portanto, muitas vezes estar a escrutinar grandes bandos de gaivotas é uma forma que dá algumas probabilidades de encontrar espécies mais raras. Mas, para nós encontrarmos as espécies mais raras, temos que começar por conhecer as espécies mais comuns. Porque se não conhecemos as espécies mais comuns, depois não encontramos as raras. E, portanto, a primeira coisa a reter é estas 3 espécies representam o grosso, a quase totalidade das gaivotas que há em Portugal. E onde quer que nós vamos encontrar estas 3 espécies. E então eu vou falar um bocadinho de cada uma delas. Começamos aqui pela gaivota argêntea, que é a Lares michaelis. A gaivota argêntea é residente durante todo o ano em Portugal. Aliás, é a nossa única gaivota residente comum, que as outras 2 são invernantes. Ela está presente ao longo da costa portuguesa, de norte a sul do país, nidifica abundantemente, a maior colónia é nas Berlengas,
que chegou a ter, penso que 30 mil casais nos anos 90, cresceu exponencialmente, depois foram feitos alguns programas de controle populacional, agora reduziu para, penso que anda pelos 5 mil ou 6 mil casais, nidifica ao longo da costa rochosa portuguesa, para sul das Berlengas, e desde há uns anos para cá nidifica também em meio urbano, em várias cidades costeiras, e até nidifica localmente em albufeiras no interior. Mas de uma forma geral é uma espécie costeira. Esta espécie está por cá durante todo o ano, e aqui à esquerda vemos o adulto. Aliás, um aspecto muito importante para nós distinguirmos os adultos dos imaturos é assim: os adultos das gaivotas, todas, embora com algumas variações, a plumagem é composta por tons de branco, preto e cinzento, em quantidades variáveis. Os imaturos, que já vemos aqui à direita, é que depois têm misturas de castanho e de vários tons de cinzento, etc. Os adultos tendem a ser menos mistura de cores, são mais fáceis de identificar. E para quem não tem grande experiência de identificação de gaivotas, o conselho que eu costumo dar é: comecem por procurar os adultos, que é como este está aqui à esquerda, e deixem os juvenis e os imaturos para uma segunda fase. Não se lancem logo a identificar juvenis, porque é um exercício complicado para quem não tem experiência. Portanto, o primeiro passo é, quando olhamos, imaginem, vão a uma praia ou a um porto ou uma lagoa e aquilo está cheio de gaivotas, comecem por encontrar os adultos, porque é o primeiro passo para conseguirem identificar pelo menos algumas. E no caso da gaivota argêntea, o adulto identifica-se assim: é prateada por cima, tem este tom prateado, daí o nome argêntea, porque argêntea vem de argentum, que é prata em latim. Depois tem as pontas das asas pretas, assim como as pérolas, como eu costumo dizer, umas pérolas brancas, umas pintinhas brancas, e depois a cabeça e o corpo são brancos. Depois há outro aspecto que também é muito útil, e isto que eu vou dizer só é válido para os adultos, não é válido para os imaturos. Uma característica muito útil quando estamos a identificar gaivotas é olhar para a cor do bico e para a cor das patas, porque muitas vezes isso permite logo excluir determinadas espécies. E então, a gaivota argêntea tem o bico amarelo, com esta manchinha vermelha, mas o bico predominantemente amarelo, e as patas amarelas também. Isto é um aspecto importante e depois já vão perceber porquê. Portanto, aspectos a reter: dorso prateado, dorso e asas, pontas das asas pretas, estão aqui estas pontas das asas fechadas, e o resto do corpo é todo branco. Bico amarelo, patas amarelas. Os imaturos são uma história muito mais complicada. Aqui vemos um primeiro inverno, são assim uma mistura de castanho e cinzento, com a cabeça mais esbranquiçada com esta mancha escura, e depois as patas rosadas, aqui parecem quase brancas. Esta ave está anelhada porque é uma ave que deu entrada no RIAS, que é o Centro de Recuperação de Aves em Olhão, e depois, antes de ser libertada, foi anelhada aqui com uma anilha colorida, que é a F583. Mas, como eu estava dizendo, as patas rosadas e o bico preto. Isto parece fácil, o problema é que, primeiro, isto varia imenso de indivíduo para indivíduo. Há uns mais escuros, outros mais claros. E depois, estes primeiros invernos, que são primeiro inverno, são quase iguais aos da gaivota da asa escura. E, portanto, a variabilidade é tão grande que há indivíduos que eu acho que nem identificáveis são. Portanto, aceitem o meu conselho: nesta primeira fase, não se lancem logo de cabeça a identificar imaturos, porque é meio caminho andado para desmoralizarem. Comecem por procurar os adultos, e quando souberem identificar os adultos vão começar a sentir-se mais confortáveis. Depois, então, os intermédios, que já lá vamos. Este, de qualquer forma, é um primeiro inverno. Este é um adulto. Portanto, adulto, plumagem prateada, com a ponta das asas escuras, bico amarelo e patas amarelas, como eu referi. À direita está só aqui o primeiro inverno para ilustrar. Aqui um adulto, e aqui um primeiro inverno, neste caso foi fotografado em dezembro. Isto é então a gaivota argêntea. Aqui um aspecto desta gaivota em voo. O que é que nós podemos ver? Cabeça completamente branca, corpo branco, cá estão as asas prateadas, e ao sol isto até brilha, assim fica com um reflexo quase metalizado, e depois na extremidade das asas, que são as penas exteriores, que se chamam as primárias, tem então este triângulo preto com uma pinta, ou mais do que uma pinta branca. Este é então o aspecto da gaivota argêntea em voo, e esta é a gaivota mais abundante que podemos encontrar nas costas portuguesas ao longo de todo o ano. É uma gaivota de hábitos essencialmente costeiros, anda no mar, nas praias, nos estuários. À medida que avançamos para o interior, ela é substituída por outras espécies. Esta imagem é do Atlas das Aves que nidificam em Portugal continental, que foi publicado em 2008, teve os trabalhos de campo até 2005. A situação já se alterou um bocado desde então. As bolinhas grandes dizem respeito à nidificação confirmada. As bolinhas pequenas dizem respeito à presença. Então vemos que nesta altura a nidificação era nas berlengas, aqui em Peniche,
e depois nos setores da Costa Rochosa, que é essencialmente aqui Cabo da Roca, a Rábida Especial e depois a zona costeira a sul de Sines. De resto, tinha presença aqui em zonas litorais, pontualmente no interior, e depois um pequeno núcleo que já existe há uns anos na barragem do Alto Rabagão, ou barragem de Pisões, aqui perto de Monte Alegre. Mas, como eu disse, desde há uns anos para cá começaram a nidificar noutras cidades, por exemplo, no Porto há atualmente muitas, creio que também há em Viana, Figueira da Foz, depois também há em Lisboa, Lagos, Portimão e outras cidades da costa portuguesa. Portanto, elas já começaram a ocupar meio urbano, daí que este mapa não esteja totalmente atualizado. Aspecto a reter, essencialmente costeiro, é uma espécie relativamente rara no interior, nidifica em arribas costeiras, tanto em escarpas ou em ilhotes, pontualmente nidifica em salinas, por exemplo, aqui na zona de Tavira ou de Castro Marinho. Muito localmente no interior, e como eu referi, recentemente começou a nidificar também em meio urbano. Mais para o interior é muito raro. Eu aqui há uns anos observei um adulto na barragem do Caia, que fica aqui perto de Elvas, até ter uma fotografia para documentar, mas tive a certeza da identificação porque era um adulto. Porque se eu visse um imaturo assim ao longe, mesmo com fotografia assim no interior, seria difícil provar que era desta espécie e que não era uma gaivota de asa escura. Mas ocasionalmente elas sobem os rios e vão assim até alguns locais remotos do interior. Mas não é a regra. Esta espécie é muito costeira. E às vezes sabermos a distribuição e o habitat também é útil porque nos dá pistas sobre a identificação. Antes de passar à espécie seguinte, eu também quero deixar aqui um apontamento taxonómico, porque a situação desta espécie é um bocado confusa e alguns guias de campo não têm esta situação totalmente atualizada. Quando eu comecei a ver aves, esta espécie chamava-se Lares argentatus e era assim que ela é apresentada no primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989. Era em inglês Herring Gull. Entretanto, a taxonomia depois começou a evoluir, foi sendo analisada e a certa altura chegaram à conclusão que a Lares argentatus devia ser dividida em duas espécies. E assim foi. Em meados dos anos 90, a Lares argentatus foi dividida em duas. Uma mais a norte, que se chama Lares argentatus, manteve o nome, que é a mais antiga, é sempre a mais antiga que mantém o nome, e outra que ocorre mais a leste e sobretudo mais a sul e que recebeu o nome Lares caquinans. E quem tem guias por volta do ano 2000 é este o nome que aparece lá. Só que, entretanto, depois houve mais uma iteração, porque a Lares caquinans foi, por sua vez, dividida em duas espécies. Portanto, a Lares argentatus, que é a espécie do norte da Europa, ocorre mais ou menos a partir do norte de França para cima, Ilhas Britânicas, Escandinávia, e a Lares caquinans ocorre essencialmente no Mar Cáspio e no Mediterrâneo. E nas costas da Europa Ocidental até ao sul de França, até ao oeste de França, perdão. Agora já se começaram a expandir e já chegaram à Alemanha e à Polónia e ao Báltico. Mas, entretanto, esta foi dividida em dois. Uma que manteve o nome Lares caquinans, que é a do leste, do Mar Cáspio e da Turquia, e outra que é a que ocorre na Europa Ocidental, que recebeu o nome Lares michaelis. Portanto, Lares michaelis no sul da Europa, Lares caquinans no Mar Cáspio e em certos países do leste da Europa e da Ásia Menor, portanto, Turquia e países vizinhos. E então, consoante a idade dos livros, ou a altura em que eles foram produzidos, a nossa gaivota argêntea pode aparecer com o nome Lares argentatus, ou Lares caquinans, ou em virtude de diferentes revisões taxonómicas. Portanto, não estranhem se às vezes virem alguns livros ainda a referir Lares caquinans, por exemplo, ou até Lares argentatus. Portanto, a que nos interessa, que é aquela que nós temos cá, dá pelo nome de Lares michaelis. Agora passamos para a segunda espécie. A segunda espécie, que é a gaivota da asa escura, com o nome científico Lares fuscos. Não está a ouvir? Está a ouvir, está. Está a ouvir? Não, é que Há tiveste uma paradinha, mas sim, está. Depois apareceu-me aqui um aviso que a ligação estava instável, mas parece-me que já normalizou, não é? Está-se a ouvir? Ok, tudo bem. Sim. Vou continuar. Então, a segunda espécie que nós temos cá é a gaivota da asa escura. A gaivota da asa escura com o nome científico Lares fuscos. A Lares fuscos temos aqui dois exemplos. Aqui um indivíduo, acho que isto são tudo adultos. Tudo não. Esta aqui eu não tenho certeza se não é desculpem, esta aqui da direita eu não tenho certeza se não é um quarto ano.
Já vou explicar porquê. A Lares Fuscos é parecida com a Lares Michaelis, mas com algumas diferenças. Ela é praticamente do mesmo tamanho, é talvez ligeiramente mais pequena, mas ela é mais escura no dorso. É assim um cinzento mais ardósia e não é tão brilhante normalmente, é mais fosca. Também tem o bico amarelo e as patas amarelas, mas elas aparecem cá sobretudo no inverno. Há uma minúscula população nidificante nas berlengas, mas acho que são para aí 10 casais ou 5 casais, é uma população residual. O Lares Fuscos em Portugal é essencialmente invernante e vem de diversos países europeus, como Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, entre outros. E elas aparecem cá no inverno, quando estão junto às Lares Michaelis, normalmente conseguimos distinguir porque são mais escuras. Mas atenção que às vezes quando olhamos depois para fotografias, as fotografias podem enganar muito e às vezes parecem mais claras. Mas há uma característica que se destaca muito. Lembram-se que eu referi que a Lares Michaelis tem a cabeça completamente branca? Aqui reparem nestas resquinhas pretas. As Lares Fuscos, na plumagem nupcial, não, ficam com a cabeça branca, mas quando elas aparecem cá no inverno, estão sempre assim com a cabeça e o pescoço riscados. Reparem nisto. Todos estes indivíduos, estes exemplos que aqui estão, têm o pescoço com estas risquinhas, que é logo um bom indicador. Atenção que isto só é válido para adultos, não é válido para imaturos. Muito importante. Agora, porque é que eu digo que esta aqui pode ser um quarto ano? Porque o bico não é bem amarelo. É de um amarelo muito clarinho e as patas ainda são meio rosadas. As patas só ficam amarelas no adulto. Embora às vezes possa haver ligeiras variações, mas eu estou convencido que esta aqui até parece ter assim uns restos de castanho na plumagem. Pode ser um quarto ano, talvez um quarto inverno, não sei. Às vezes é difícil dizer sem estarem anelhadas. Mas como as cores ainda não são as cores vivas do adulto, pode ser um imaturo. Portanto, aspecto a reter, plumagem cinzenta por cima, cinzenta com a ponta das asas pretas, mas mais escura que a gaivota argêntea, cabeça com estas risquinhas pequeninas no inverno e de resto branca por baixo, bico amarelo e patas amarelas, mais uma vez. Portanto, aqui um adulto, aqui à direita um adulto, à esquerda um adulto e à direita o que eu considero um provável quarto ano de calendário. Portanto, um bicho nascido há 3 anos. Provável, porque eu aqui não tenho a certeza, também não estive a fazer uma análise exaustiva da plumagem. Quando queremos ter a certeza das idades, às vezes é bom ter várias fotografias, ter em diferentes ângulos, ter eventualmente fotografias de asa aberta para conseguirmos analisar isto tudo. Eu aqui não estive a fazer esta análise. Aqui, 2 imaturos de Lares Fuscos, de gaivota de asa escura. À esquerda, um primeiro inverno. Podemos ver aqui. E esta eu sei que é primeiro inverno porque esta estava anilhada com uma anilha da Noruega, portanto eu pela data em que ela foi anilhada no ninho e pela data em que eu tirei a foto, eu sei que é um primeiro inverno. É muito parecida com o primeiro inverno de Lares Michaelis, embora portanto, toda castanha, assim com misturas de castanho cinzento, pontas das asas pretas, a cabeça talvez ligeiramente mais castanha, mas isto é tão variável que não é muito seguro. As patas, reparem, cor rosa, bico preto. Isto é o primeiro inverno. À direita, o segundo inverno. O primeiro inverno é castanho malhado com as patas rosadas. O segundo inverno normalmente já é identificável porque começam a aparecer as penas do manto. E algumas coberturas aqui nas asas. E aqui já vemos que é de um cinzento escuro. Se fosse uma Lares Michaelis, ela já começava a ficar clara por cima, mas era prateada. Não é o caso aqui. Portanto, aqui no segundo ano, normalmente, no segundo inverno, já conseguimos saber que é uma Lares Fuscos ou que é uma Lares Michaelis. O primeiro inverno é mais difícil. Portanto, aqui é um primeiro inverno, fotografado por mim em novembro, mas tinha sido anilhada na primavera, portanto, este bicho ainda está na plumagem do ano em que nasceu, e este é no ano seguinte àquele em que nasceu, que é em novembro. Em novembro, mas do ano seguinte. Portanto, eu sei que é um segundo inverno. Se eu quiser usar a terminologia das classes etárias, este é um primeiro calendário, ou primeiro ano de calendário, e este é um segundo calendário porque nasceu no ano anterior. No entanto, eu gostava de referir que a quantidade de cinzento que aparece no segundo ano é muito variável. Há indivíduos que só têm o manto, há indivíduos que não têm quase nada, e há indivíduos que, além de terem o manto, já têm aqui as coberturas a ficar cinzentas. Esta é uma dificuldade acrescida nas gaivotas, é que o padrão de muda é muito variável de indivíduo para indivíduo. Há alguns indivíduos mais fáceis e indivíduos mais difíceis. E é isto que torna as gaivotas tão complicadas. Portanto, voltando um bocadinho atrás ao que eu disse, primeiro tentem identificar os adultos, são os mais fáceis. Não se lancem logo para estes. Primeiro os adultos. Depois de identificarem os adultos, tentem pegar nestes em que já se vê a cor do manto e tentem perceber que idade é que têm.
e olharmos para aves anilhadas é extremamente útil. Eu gosto de reportar aves anilhadas, não só para ver o seu historial, mas depois, quando recebo o historial, eu fico a saber em que ano é que nasceram. Normalmente eles dizem que idade é que a gaivota tinha. E, por exemplo, se esta nasceu no ano anterior e eu estou a fotografar no ano seguinte, em novembro, eu olho para aqui e já sei, olha, esta é o segundo inverno. O segundo inverno pode ter este aspecto. Não quer dizer que sejam todas assim. Mas estas gaivotas de idade conhecida através da anilhagem são muito úteis para nós treinarmos. Não é tanto a identificação da espécie, porque essa aqui já não oferece dificuldades, é mais para treinarmos a identificação, a determinação da idade. Depois, de vez em quando, entre as fuscas e as micaelis, aparecem-nos uns indivíduos completamente aberrantes. Este foi um que eu fotografei há 2 ou 3 anos na praia de Isla Cristina, que fica ali perto da Ayamonte, portanto, do lado de lá do Rio Guadiana, mas perto do Algarve. Eu não sei o que é isto, penso que seja uma Larus micaelis, portanto, uma gaivota argêntea, mas completamente aberrante, porque é toda branca, com umas penas mais escuras e nem sequer tem um triângulo na extremidade, mas tem o bico amarelo e as patas amarelas. Portanto, pela cor do bico e das patas, pelo tamanho, porque era um bicho relativamente grande, e pela estrutura, eu penso que se fosse uma Larus micaelis, mas é difícil ter a certeza. Só para vos dizer que de vez em quando aparecem assim uns bichos que não encaixam em nada, que são vamos lhe chamar assim, desordens genéticas. Ficou mal programado e os pigmentos estão todos trocados. Bom, passamos à terceira gaivota comum, que é uma gaivota muito mais pequena que as anteriores, que é o guincho. Não sei porque é que esta gaivota se chama guincho, mas sempre a conheci com este nome. O guincho também não nidifica em Portugal. Há casos isolados de nidificação, penso que no estuário do Mondego, no estuário do Tejo, no estuário do Sado e talvez no Algarve, mas são eventos isolados e nós não temos uma população reprodutora regular de guincho. A maioria dos guinchos que nos visitam vem da Europa Central e do Leste. Aparecem cá muitos, por exemplo, com anilhas da Polónia, penso que também vêm da Alemanha e talvez da Escandinávia. O guincho também tem o adulto, isto aqui à esquerda temos o adulto em plumagem de inverno e que podemos ver as partes superiores muito clarinhas, de um cinza quase branco, um cinza muito claro, e muita atenção agora a este pormenor. Isto é a ponta das asas. As asas fechadas vê-se aqui a ponta escura. Aqui. São as primárias exteriores. E depois já vou explicar porque é que isto é importante. Partes superiores, então, cinza claro. Partes inferiores brancas. A cabeça é branca, mas tem aqui umas manchas escuras e destaca-se esta pinta auricular, aqui na zona dos ouvidos, uma pinta castanha bem visível atrás do olho. É como se fosse um segundo olho, aqui atrás. Isto é uma característica do guincho. E depois reparem agora, bico vermelho e patas vermelhas. Lembram-se daquilo que eu disse há pouco, olhar sempre nos adultos para a cor do bico e para a cor das patas, porque isso dá-nos pistas sobre a identificação. Não quer dizer que cheguemos logo à espécie, mas permite-nos excluir algumas espécies. Portanto, no guincho, que além de ser muito mais pequeno que as espécies anteriores, o guincho tem bico vermelho e patas vermelhas. Portanto, recapitulando, dorso prateado, pontas das asas escuras e partes inferiores brancas. E depois esta pinta auricular escura. Isto no inverno. Na plumagem nupcial, eles não nidificam cá, mas às vezes, antes de partir em março, já fizeram a muda corporal e já aparecem com a plumagem nupcial. E a principal característica da plumagem nupcial é que ficam com este barrete de cor de chocolate. Ele não é bem preto, é castanho escuro, aquele chocolate negro. Portanto, não é o chocolate de leite, é o outro chocolate mais escuro. Ficam com esta cor. O bico fica quase preto, não é bem, é de um vermelho escuro, mas assim um vermelho cor de sangue, mas daquele sangue assim, sangue cozido, não é? Sangue que já não está sangue a correr, é um sangue que já está alterado, fica muito escuro. Portanto, isto é um vermelho escuro. O barrete de cor de chocolate e as patas ficam da mesma cor do bico, aqui não se vê porque está na água. E há aqui um aspecto também importante para distinguir de outras espécies. Reparem que o barrete não vai até à nuca. É como alguém que enfiou um barrete na cabeça, mas não enfiou para trás a tapar o pescoço. Deixou ali a meio da cabeça. E, portanto, esta é uma característica do guincho em plumagem nupcial. Em março eles já estão assim, eles começam a mudar em fevereiro, e às vezes em junho, quando chegam os primeiros guinchos vindos do norte da Europa, no final de junho, início de julho, eles ainda vêm com este aspecto, com a plumagem nupcial. Depois começam a mudar e a partir de agosto, final de agosto, já não estão assim, já estão com a plumagem de inverno. Mas é uma das principais... Há várias gaivotas em que isto acontece, não acontece em todas, é sobretudo nas mais pequenas, em que ficam com a cabeça escura na plumagem nupcial.
Portanto, mais pequeno, o guincho é mais pequeno que as espécies anteriores, bico e patas vermelhas, e na primavera, ou melhor, na época dos ninhos, tem então este barrete castanho. Temos aqui um adulto e não adultos, um adulto em plumagem invernal e à direita um adulto em plumagem nupcial. Isto são então as 3 espécies mais comuns. Vemos aqui uma outra foto de um guincho em plumagem nupcial. Aqui vemos o bico vermelho escuro e as patas vermelhas escuras, portanto elas ficam com um tom mais escuro do que no inverno. Mais uma vez o dorso prateado, partes inferiores brancas, barrete castanho que não vai até à nuca e as pontas das asas pretas. Aqui vemos um guincho em plumagem de primeiro inverno. Isto é um guincho que nasceu há menos de um ano. E aqui o que é que vemos? Vemos que, embora o dorso seja prateado, tem aqui muitas penas castanhas nas coberturas, aqui nestas grandes coberturas e nas médias coberturas, aqui nas terciárias, que são estas penas também são castanhas, e depois vemos que o bico não é vermelho, o bico é assim de um laranja rosado, é de um tom muito mais pálido, e as patas a mesma coisa, são assim de um laranja rosado também. Portanto, não tem uma cor tão intensa como o adulto, e é isto que nos permite identificar. Isto é um guincho da primeira classe etária. E cá está a famosa pinta auricular escura castanha dos guinchos, que aparece tanto nos adultos como nos juvenis. Antes de passar para as outras espécies, aqui uma nota sobre a frequência das 3 espécies comuns. Isto é um gráfico retirado do eBird, que são gráficos de frequência. E o que é a frequência? É a percentagem de listas do eBird em que cada uma das espécies foi referida. E então reparem, a gaivota argêntea, ou gaivota de patas amarelas, que é a Lares michaelis, está presente em Portugal durante todo o ano. A frequência de observação varia um pouco ao longo do ano, anda sempre aqui entre os 20% e os 35%. Ela desce um bocadinho na primavera, o que é normal porque os bichos estão concentrados nas colónias e dispersam menos. Portanto, a frequência baixa um bocadinho aqui neste período, abril, maio, junho. Depois volta a aumentar e durante o resto do ano a frequência anda aqui pelos 30% a 35%. As outras 2 espécies, como normalmente não nidificam em Portugal, estão por cá durante o inverno com frequências semelhantes às da Lares michaelis, 30% a 35%, mas depois em março vão-se todas embora, a frequência cai a pique e quando chega a maio, início de junho, atinge valores muito baixos, abaixo dos 5%. Isto só não atinge os 0 porque há sempre alguns imaturos. Os imaturos às vezes não migram para as regiões de nidificação e ficam por cá. E nós, nos estuários e nas praias, mesmo em maio e junho, encontramos algumas gaivotas imaturas que não migraram. Por isso é que esta frequência não é 0. Mas em maio e junho é quando os valores da Fuscos e da Ridibundes são mais baixos. Depois, a partir do fim de junho e início de julho, elas começam a chegar em grande número e a partir de agosto já estão cá em grande quantidade e depois continuam a chegar, os números sempre a aumentar, até atingir máximos em dezembro e em janeiro, que é quando a frequência é superior, corresponde também à maior presença de indivíduos. Portanto, estes gráficos mostram a variação da frequência das 3 espécies ao longo do ano. No inverno, as 3 espécies são igualmente frequentes, como podem ver, frequências entre os 30 e os 35. Durante a época dos ninhos, que vai, grosso modo, assim, de meados de abril a meados de junho, praticamente só temos a Lares michaelis, pois as outras 2 espécies têm frequências muito baixas. Isto também é importante para nos ajudar a identificar, embora sem esquecer que destas 2 espécies alguns imaturos ficam por cá durante a época dos ninhos. Ok. Vamos então passar às gaivotas pouco comuns. Neste grupo temos 7 espécies. Temos então a gaivota de cabeça preta, a gaivota de alduíne, a gaivota parda, o gaivotão, a gaivota de bico fino, a gaivota pequena e a gaivota tridáctil. Estas 7 espécies aparecem todos os anos em Portugal, mas são muito menos abundantes que as outras. Muitas vezes associam-se às outras e nós encontramos estas espécies menos comuns no meio das restantes gaivotas. Temos que aprender onde é que as encontramos, temos, acima de tudo, que aprender como é que elas se identificam. Depois, com alguma experiência, nós aprendemos a encontrá-las e depois também há sempre uma questão de sorte. Mas vamos aprender pelo menos as principais características para sabermos como é que elas se identificam. Começamos pela gaivota de cabeça preta, que de todas estas espécies que eu chamei pouco comuns, é talvez a mais comum. E nos últimos anos até tem vindo a aumentar talvez a frequência. Em certas ocasiões até se vêem bastantes. A gaivota de cabeça preta, à primeira vista, parece um guincho. Mas só à primeira vista.
Porquê é que parece um guincho? Porque tem dorso, é uma gaivota relativamente pequena, tem o dorso prateado, é branca por baixo, tem a pinta auricular escura, tem o bico vermelho e as patas vermelhas. Parece bater tudo certo para o guincho. Mas falta aqui uma coisa. Lembram-se que eu no guincho chamei a atenção que as pontas das asas eram escuras, as pontas pretas. Essa é a principal diferença e para mim é a característica mais útil quando vemos uma dessas gaivotas pousadas. Gaivota de cabeça preta tem as pontas das asas brancas. Não tem qualquer preto nas asas. Atenção, que isto é só verdade para o adulto. Isto na plumagem de inverno. Na plumagem nupcial tem o barrete. Este barrete não é cor de chocolate, é mesmo preto e vai até à nuca. Lembram-se o que eu disse há pouco, que o barrete do guincho parecia um barrete de alguém que não enfiou o barrete mesmo a cobrir a nuca, pois a gaivota de cabeça preta tem o barrete completamente enfiado até à nuca. Portanto, é preto em vez de castanho e está completamente colocado. Tal como no guincho, esta plumagem aparece na época dos ninhos, portanto, entre março e julho, elas não estão cá, porque não nidificam cá, mas em março ou em julho podemos ver gaivotas de cabeça preta com esta plumagem. O adulto, de resto, é igual ao imaturo, ao adulto inverno, isto é o adulto verão, é igual ao adulto inverno. Mais uma vez, reparem, ponta das asas brancas, não há aqui qualquer preto. O guincho tem a ponta das asas preta, a gaivota de cabeça preta não tem. De resto, é igualzinha, talvez ligeiramente maior, bico vermelho, patas vermelhas, prateada por cima, branca por baixo. Portanto, adulto invernal, plumagem totalmente clara, bico e patas vermelhas. Adulto nupcial tem o barrete preto até à nuca. Temos aqui adulto em plumagem invernal e adulto em plumagem nupcial. Esta gaivota tem uns hábitos um bocadinho mais pelágicos que as outras espécies. Elas gostam muito de se alimentar no mar, aparecem nos estuários e nas salinas, mas elas gostam mais de andar lá fora. Quando há tempestades, elas entram em grandes quantidades e nos dias a seguir às tempestades são os melhores dias para nós vermos grandes quantidades de gaivotas de cabeça preta nas praias, nos estuários e nas salinas. Depois, assim que vem o bom tempo, elas vão-se embora outra vez. Portanto, aliás, esta regra até se aplica a outras espécies de gaivotas. Se vocês forem procurar gaivotas à praia num dia lindo, cheio de sol, o mais certo é verem micaelas e fuscos e redibundos. Se forem um dia a seguir um temporal, após a passagem de uma frente fria, por exemplo, e com ventos fortes do oeste ou do sudoeste, normalmente encontram um mix de gaivotas muito mais interessantes. Portanto, fica também esta dica. Quando quiserem ver gaivotas interessantes, coisas diferentes do habitual, quanto pior estiver o tempo, melhor. Não é durante o temporal propriamente dito, durante o temporal não vemos nada e só vamos ficar encharcados, é logo a seguir ao temporal. Por exemplo, se hoje for um dia de tempo, imaginem que hoje era um dia de grande temporal, amanhã era o dia bom para ir à praia, procurar. Se amanhã for o dia de grande temporal, é no dia seguinte. E se vier um temporal de 2 ou 3 dias, melhor ainda. Portanto, é nas manhãs, por exemplo, a seguir ao temporal, porque as gaivotas, tal como nós, gostamos de andar no mar, mas também não gostamos de estar a levar com tempestade. Portanto, as gaivotas também gostam de andar no mar, mas se o tempo ficar muito mal, elas vêm para a terra para se refugiar. E é nessas ocasiões que nós as podemos encontrar. Assim que vem o bom tempo, elas vão à vida delas para se alimentarem também. Portanto, vale muito a pena observarmos os padrões do tempo, porque estas ocasiões de temporal muitas vezes são oportunidades excelentes para encontrar espécies que de outra forma são muito difíceis de encontrar. Aqui o aspecto de uma gaivota de cabeça preta em voo, reparem, completamente branca a plumagem, não tem qualquer preto nas asas, nem por cima nem por baixo, patas vermelhas e bico vermelho, tem aqui a manchinha auricular escura, ao contrário do guincho que tem as primárias exteriores escuras. E quando vemos assim uma coisa completamente branca a passar no mar, normalmente é uma gaivota de cabeça preta adulta. Isto aqui é um primeiro inverno. O primeiro inverno é completamente diferente. Tem bico preto e as patas pretas. Portanto, a regra do bico e das patas é diferente dos adultos e dos imaduros. Já tem as pontas das asas escuras. Então, se tem as pontas das asas escuras, como é que isso se distingue do guincho? Porque o guincho no primeiro inverno, como eu mostrei há pouco, tem as patas cor de laranja, assim, laranja rosadas e o bico também. A gaivota de cabeça preta tem o bico preto e as patas pretas. Por isso eu insisto muito neste ponto. Olhar sempre para a cor do bico e para a cor das patas, nem sempre permite chegar à espécie, mas permite logo excluir algumas. E de resto, então, o dorso muito clarinho, mancha auricular escura e depois aqui muito castanho nas coberturas, que ainda é um primeiro inverno. Portanto, o adulto em voo com a plumagem totalmente branca, o primeiro inverno com as patas e o bico preto e as asas castanhas. Está aqui, adulto em voo
primeiro inverno. Isto na gaivota de cabeça preta. Elas aparecem, como eu disse, muito nas praias e nas salinas, muitas vezes misturadas com outras espécies e principalmente em dias de mau tempo. Agora, a gaivota pequena é a mais pequena das gaivotas europeias, não é muito abundante em Portugal, raramente aparece mais do que 1 ou 2 indivíduos. Elas nidificam no norte da Europa e no leste, sobretudo, por exemplo, na Finlândia e nos países bálticos, invernam também no Mediterrâneo, algumas andam no mar e, tal como a espécie anterior, aparece com mais frequência nas nossas zonas costeiras após dias de mau tempo. É uma gaivota muito pequenina, de pequenas dimensões, tem o bico preto e as patas vermelhas, reparem, uma combinação diferente das anteriores, bico preto e patas vermelhas. As asas por cima são completamente clarinhas, brancas, como as da gaivota de cabeça preta, mas por baixo do adulto são pretas, pretas com a orla branca. É uma característica única desta espécie, é que os adultos têm a asa toda preta por baixo. E de resto identifica-se também pelas suas pequenas dimensões. A gaivota pequena, cujo nome científico é Hydrocoloeus minutus. Portanto, identifica-se acima de tudo pelas dimensões reduzidas, parece o tamanho de uma pequena andorinha do mar, e o adulto tem a asa branca por cima e a contra-asa, ou a parte de baixo da asa, é preta. Preta ou cinzento muito escuro, mas é algo que se vê relativamente bem, tanto neste indivíduo como neste que está aqui à direita. O imaturo, que eu não tenho aqui uma foto, tem na parte superior da asa tem uma risca preta que atravessa a asa toda, que se vê bastante bem. Agora a gaivota parda. A gaivota parda é uma gaivota de tamanho intermédio, tem o nome científico Lares Canos, é uma gaivota oriunda do norte da Europa, não é muito comum em Portugal, aparece todos os invernos em número reduzido, é mais frequente talvez nas costas do norte do país do que no sul. Aliás, isto é uma característica comum às espécies que vêm do norte da Europa. Aquelas que vêm invernar cá e em que Portugal está no limite sul de distribuição, elas são mais frequentes a norte do que a sul, porque estamos mesmo no limite sul. Portanto, no Algarve, por exemplo, aparece um indivíduo isolado, enquanto que na região do Porto, por exemplo, não é raro aparecer meia dúzia ou até uma dúzia. E então vemos aqui um adulto à esquerda, ela é prateada por cima. Aqui atrás estão guinchos com o bico vermelho e com as patas vermelhas. Esta não, esta tem o bico amarelo, amarelo esverdeado, e as patas também amarelas esverdeadas. Isto, portanto, pelas cores quase que parece uma gaivota argente em miniatura, porque ela é quase do tamanho de um guincho. Prateada por cima, pontas das asas pretas, aqui umas risquinhas na cabeça e depois o bico, então, amarelo esverdeado. Não é um amarelo tão vivo como a gaivota argêntea, e as patas esverdeadas também. Portanto, prateado, pontas pretas e bico amarelo. Aqui um primeiro inverno. Este primeiro inverno, reparem, é prateado por cima e depois tem as coberturas castanhas e as pontas das asas pretas. Faz lembrar aquele imaturo de gaivota de cabeça preta que eu mostrei no slide anterior, que é também assim, com este padrão de cores. Mas qual é a diferença? A diferença é que a gaivota de cabeça preta de primeiro inverno tinha o bico preto e as patas pretas, lembram-se? E esta não, esta tem o bico meio verde, meio preto. A base proximal é verde e a base distal, que é mais distante, é preta. E depois as patas são assim meio rosadas. Mais uma vez, uma combinação diferente de cor de bico e de cor de patas. Por isso, muito útil olharmos sempre para estes pormenores todos. Nas gaivotas, para identificar bem, temos que estar atentos a uma data de coisas, a uma data de pormenores. Claro que depois, com a prática, nós vamos aprendendo a distinguir as várias espécies. Esta espécie, então, não se confunde com a gaivota de cabeça preta, essencialmente tem as patas claras. Pode confundir-se com o primeiro inverno da gaivota de bico riscado, que também é assim, tem as coberturas castanhas, também tem as patas clarinhas, também pode ter o bico bicolor e o dorso prateado. Como é que isto se distingue do primeiro inverno de gaivota de bico riscado? Isto já é uma dica um bocadinho mais avançada para quem já está mais habituado a identificar gaivotas. Primeiro porque a gaivota de bico riscado tem o dorso ainda mais claro, muito clarinho, quase como a gaivota de cabeça preta. E depois aqui um pormenor muito engraçado. Estas penas aqui, que se chamam as terciárias, na gaivota parda, têm estas orlas brancas, relativamente largas. Na gaivota de bico riscado praticamente não tem orlas brancas, ou tem umas orlas brancas muito fininhas. Portanto, quando virem uma gaivota destas, não têm a certeza se é Lares Canos ou se é Lares de Laurensis, que é de bico riscado, olhar para as terciárias e ver se a orla é larga ou é estreita. Normalmente convém olhar para várias características, mas esta característica é um aspecto bastante bom para distinguir estas duas espécies. Portanto, primeiro inverno,
patas cinzentas ou às vezes ligeiramente rosadas e estas orlas brancas nas terciárias, uma característica também muito útil. Adulto à esquerda, primeiro inverno à direita. Passamos para a próxima espécie, que é o gaivotão, que é a maior gaivota do mundo. O gaivotão com o nome científico lares marinhos. O gaivotão é uma espécie de lares fuscos, mas em grande. Ela é assim cinzenta escura por cima, com as pontas das asas pretas, cabeça branca, mas depois tem um bico muito forte, muito robusto, amarelo. E quando está misturada com outras gaivotas, normalmente destaca-se tanto em termos de tamanho que parece que é o pai das outras todas. Passa a comparação. Portanto, vê-se ali uma cabeça maior do que à volta das outras gaivotas todas e destaca-se imediatamente pelo tamanho, porque é realmente muito grande, tem quase 70 centímetros desde a ponta do bico à ponta da cauda, enquanto que as outras andam por 55. Mas vocês podem perguntar, então se estiver sozinha, não há comparação em termos de tamanho? Não há. E nesse caso temos que olhar a outros pormenores. Os mais úteis são a robustez do bico, o bico é extremamente espesso, e depois as patas. Lembram-se que a gaivota da asa escura tem as patas amarelas, o adulto. Esta tem as patas cor-de-rosa, portanto tem o bico amarelo e as patas cor-de-rosa. É isto que a distingue, para além do tamanho. Esta gaivota não é muito comum em Portugal, aparece de norte a sul, mas normalmente aparece uma, duas. Eu acho que o máximo que eu vi juntas até hoje foram 4. Ocasionalmente podem aparecer mais, mas nunca são muito abundantes, porque elas não migram muito, ficam lá mais para cima. Elas são muito frequentes na Noruega, no Reino Unido, mas não descem tanto até ao nosso país, portanto aparecem pouquinhas por cá. Mas de facto distinguem-se pelo maior tamanho. O primeiro inverno, que vemos aqui à direita, é parecida com a Lares fuscos, ou com a Lares michaelis, portanto é assim toda castanha, com as patas rosadas e o bico preto. Às vezes à primeira vista não é muito fácil distinguir, mas para além do maior tamanho, porque também se destaca mesmo num bando de adultos de outras espécies, destaca-se também o bico muito espesso. É também uma das características que mais chama a atenção nesta espécie. E a cabeça relativamente branca, mais branca que a das lares fuscos. Portanto, cabeça muito branca, grande tamanho e um bico muito espesso é também uma característica muito boa. Depois há alguns pormenores também a nível das penas que eu agora não vou detalhar tanto, estou-vos a dar apenas os elementos-chave mais evidentes. Portanto, o adulto é como uma gaivota de asa escura, mas grande, e tem as patas rosadas em vez de serem amarelas. O primeiro inverno destaca-se também pela sua grande dimensão e pelo bico espesso. Então, à esquerda, um adulto, à direita, um primeiro inverno. Depois, agora uma gaivota característica do sul do país, que é a gaivota de Alduíno. Esta gaivota é mais comum no sul do que no norte, porque, ao contrário das anteriores, ela não vem do norte da Europa e sim do Mediterrâneo. A gaivota de Alduíno é uma espécie que, até há alguns anos atrás, era uma das gaivotas mais raras do mundo. Ela esteve numa situação muito complicada. Felizmente, graças a diversos programas de conservação, expandiu-se bastante e atualmente já está numa situação mais confortável. Elas nidificam principalmente em Espanha. Eu penso que Espanha tem 90% da população nidificante, quer nas costas espanholas, quer nas Ilhas Baleares e em mais algumas ilhas pequenas do Mediterrâneo, e depois há uma pequena população em Ceuta, há uma pequena população na Córcega, que é uma ilha francesa, no Mediterrâneo, e depois há também pequenas populações em Itália, na Croácia e na Grécia, mas não são muito significativas. E em Portugal há também uma população nidificante na Ria Formosa, na Ilha da Barreta, e que tem estado em expansão. Atualmente penso que já tem... Eu vi outro dia uma apresentação sobre isso, salvo erro, falaram em 2.000 ou 3.000 casais. Não tenho certeza se era esse o número, mas já é uma população bastante significativa. E como resultado disso, elas têm vindo a ser observadas com uma frequência crescente no nosso país. Há 20 anos praticamente só se viam no Algarve e eram muito escassas. Atualmente no Algarve estão por todo lado e no resto do país vão aparecendo ao longo da costa, mesmo no centro e no norte são regulares, principalmente durante o verão, durante as passagens e as dispersões. Depois desaparecem. No inverno, porque elas são parcialmente migradoras, há muitas que vão invernar na costa africana até Marrocos, Mauritânia e Senegal. Mas há muitas que ficam por cá e que invernam no sul do país. Bom, feita esta introdução sobre a situação da espécie, como é que isto se identifica? Isto é maior que a gaivota de cabeça preta, mas mais pequena que uma gaivota de asa escura. Portanto, tem um tamanho intermédio. Tem 3 classes etárias, portanto, tem primeiro inverno, tem segundo inverno, depois aqui é o adulto. Muito clarinha por cima, quase branca, é assim um prateado muito clarinho.
do mesma cor que uma gaivota de cabeça preta, pontas das asas pretas também, que é uma característica que também se vê aqui em voo, mas reparem, cabeça totalmente branca, não tem qualquer pinta auricular escura, portanto a cabeça é imaculadamente branca, tirando o olho escuro, e não fica com o barrete preto na plumagem nupcial, ao contrário do que acontece com o guincho e com a gaivota de cabeça preta, a gaivota de alduino tem sempre a cabeça branca. E por fim, aquele aspecto que eu tenho referido, que é o bico e as patas, e aqui vamos encontrar mais uma combinação nova, que é o bico vermelho e as patas cinzentas. Ainda não tínhamos visto nenhuma gaivota assim. Bico vermelho, que na verdade até tem depois aqui um anel preto e às vezes a pontinha amarela, mas o bico essencialmente é vermelho, e as patas cinzentas. Podem ver também aqui neste indivíduo em voo, bico vermelho, de resto muito prateada por cima, com as primárias exteriores escuras, e de resto toda branca, não tem qualquer marca escura na cabeça. É outra característica da gaivota de alduino. Portanto, bico vermelho, patas cinzentas. O primeiro inverno, acho que não tenho aqui uma foto, mas tem uma plumagem castanha, mas também tem as patas cinzentas, que é uma característica da gaivota de alduino, patas cinzentas escuras em qualquer idade. Portanto, aqui um adulto pousado, à direita um adulto em voo. Esta espécie é estritamente costeira, não aparece no interior, ou pelo menos é muito raro ver registros no interior. De vez em quando, às vezes durante o verão, lá aparece um imaturo em alguma albufeira do Alentejo ou da Beira Baixa, como já aconteceu, mas são registros realmente excepcionais. Aqui um mapazinho sobre a distribuição da gaivota de alduino, só para terem uma noção. Isto é tirado do site da BirdLife, embora já não esteja totalmente atualizado porque elas se expandiram, mas as principais colónias são, temos aqui no sul de Espanha, temos aqui colónias muito importantes na Catalunha, principalmente aqui no delta do Ebro, nas Ilhas Baleares, aqui no Norte de África, Córcega, Sardenha, depois aqui também Itália, não sei precisar que sítios são estes, aqui nas ilhas da Croácia e depois na Grécia. Elas depois dispersam-se pelo Mediterrâneo, atualmente até aparecem um bocado ao longo da costa portuguesa e depois descem por aqui abaixo para ir invernar ao longo da costa africana. Esta é então a gaivota de alduino. Agora passamos para outra gaivota, também do Mediterrâneo, portanto também é mais comum no Algarve, precisamente porque vem do Mediterrâneo, que é a gaivota de bico fino. A gaivota de bico fino é muito parecida com o guincho e pode ser confundida com esta espécie, porque tem um padrão de asa muito semelhante, que é assim uma asa prateada com as primárias exteriores escuras, e tem o bico vermelho e as patas vermelhas. Portanto, à primeira vista pode-se confundir com o guincho. Ela tem a cabeça ligeiramente mais alongada e o bico um bocadinho mais comprido. São pormenores que com a experiência aprendemos a ver, mas à primeira vista é muito parecida. Como é que ela se distingue? Primeiro, nunca fica com o barrete de cor de chocolate, portanto fica sempre com a cabeça branca, tal como a gaivota de alduino não fica com portanto, não tem uma plumagem nupcial com o barrete escuro. Depois não tem uma pinta auricular preta nos adultos. Os juvenis podem ter uma manchinha de nada, mas não tem uma pinta auricular preta. E depois os adultos, na primavera, muitas vezes ficam com um tom cor-de-rosa por baixo, assim um leve tom rosado, que faz parte, é uma espécie de plumagem nupcial, embora não muito evidente, mas também aparece. Elas nidificam na Andaluzia, particularmente ali nas marismas do Guadalquivir, que é onde está vulgarmente conhecidas como Coto de Doñana. Nidificam também noutros locais ao longo do Mediterrâneo e no Norte de África. Aparecem durante o inverno no Algarve, principalmente no sotavento, são bastante frequentes hoje em dia em Castros Marim, Tavira e Olhão. No Barlavento são mais escassas, mas também aparecem. No resto do país são francamente raras. Há registros isolados na Lagoa de Santo André e no estuário do Sado, até mais para norte. Acho que apareceu aqui há tempos uma creio que foi na Figueira da Foz, se a memória não me falha, mas eu diria que fora do Algarve elas são realmente muito raras, ao contrário das de alduino, que são relativamente frequentes. Portanto, à primeira vista pode parecer um guincho, não tem qualquer marca na cabeça, não tem as manchas auriculares e não tem o capuz castanho. E pode ter um tom rosado no peito, em especial durante a época dos ninhos. Há aqui um adulto pousado e aqui um adulto em voo. Aqui um mapa também com a distribuição da gaivota de bico fino. Tem algumas parecenças com a gaivota de alduino, porque elas também vêm do Mediterrâneo, embora a gaivota de alduino tenda a nidificar mais em ilhas. Por exemplo, a gaivota de alduino, como eu mostrei há pouco, tem colónias importantes nas Baleares, também tem na Córcega. A gaivota de bico fino é mais continental, tem aqui esta colónia das marismas do Guadalquivir, tem aqui na zona de Almeria, ou Múrcia, tem aqui no delta do Ebro e depois também sul de França, Sardenha
e noutros locais ao longo do Mediterrâneo, como podem ver. Portanto, tem uma distribuição com algumas semelhanças com a gaivota de Alduin, mas mais restrita ao Mediterrâneo e não nidifica em Portugal, pelo menos até hoje nunca foi confirmado. Agora, a gaivota tridáctila. A gaivota tridáctila é uma espécie também de mar aberto, é uma espécie pelágica, vem do Ártico. Do Ártico não é só do Ártico, também há colónias no Reino Unido e em França, mas elas são especialmente abundantes no Ártico, na Noruega, na Islândia, creio que até há na Groenlândia, e depois vêm até cá no inverno. Elas aparecem em números muito variáveis, em certos anos há muitas, noutros anos quase não há nenhuma. São prateadas por cima, com as pontas pretas das asas, isto em voo. E quando estão pousadas, é raro nós vermos gaivotas pteridáctilas pousadas porque elas raramente vêm à terra. Houve um ano que foi em janeiro de 2009 em que apareceram gaivotas pteridáctilas aos milhares, e então havia gaivotas pteridáctilas em qualquer praia. Eu lembro-me que até no estuário do Tejo, por exemplo, em Lisboa, ali ao pé do Parque das Nações, andavam gaivotas pteridáctilas a passear. Eu cheguei a ver duas numa albufeira do Alto Alentejo e sei que nesse ano até na Serra da Estrela apareceram, mas isso são eventos excepcionais. E houve uma vez uma invasão de gaivotas pteridáctilas, salvo erro, em 1981 ou 82, apareceram no Gerês e no ano seguinte nidificaram nas Berlengas e continuaram a nidificar por lá durante um ano ou dois, depois desapareceram. E ainda hoje nidificam em Espanha, penso que desde essa invasão de 1981 ainda nidificam na Galiza, há uma pequena colónia numas ilhas que fica perto de La Corunha que se chama Islas Cisargas, acho que é nas Ilhas Cisargas. Mas em Portugal, portanto, como eu estava a dizer, aparecem normalmente no mar, nas praias é muito raro. Em 2009 havia muitas nas praias. De resto só aparecem nas praias se forem indivíduos debilitados. Então reparem, mais uma vez, na combinação do bico e das patas, porque temos aqui uma combinação nova. Bico amarelo e patas pretas, ainda não tínhamos visto nenhuma. As que tínhamos visto com o bico amarelo também tinham as patas amarelas. As que tínhamos visto com as patas pretas ou cinzentas também tinham o bico preto ou o bico vermelho, mas não amarelo e preto. Portanto, uma nova combinação. De resto, prateadas por cima, pontas das asas pretas e depois aqui uma mancha até bastante grande, já não é só auricular, vai até ao topo da cabeça. Isto é o aspecto da gaivota tridáctila. Portanto, em voo tem as asas prateadas com as pontas pretas, é uma gaivota relativamente pequena, penso que não é muito maior que um guincho, e pousada tem o bico amarelo e as patas pretas. Ela chama-se tridáctila porque não tem o dedo traseiro. A maioria das aves tem 4 dedos, embora nas gaivotas o quarto dedo seja assim, muito pequenino, mas a gaivota tridáctila não tem o dedo traseiro, só tem 3 dedos, e portanto chama-se tridáctila, que em latim significa, em grego significa que tem 3 dedos, tridáctilo. Adulto em voo e adulto pousado. Aqui os imaturos das gaivotas tridáctilas, que às vezes vemos a passar no mar, têm esta risca preta, que atravessa aqui as grandes coberturas e depois as médias coberturas e depois vai até às primárias exteriores, portanto faz aqui uma espécie de como é que eu ia chamar isto? É assim um ângulo, não é? Faz assim um ângulo, tem assim dois riscos, que se vê assim, faz este risco, depois este na parte exterior, portanto faz este desenho assim meio triangular, deixa este triângulo branco para trás, que é algo que vemos em voo. E depois tem a cauda, assim na cauda vemos esta extremidade preta que também se pode ver aqui. As gaivotas tridáctilas, como são uma espécie de alto mar, raramente se aproximam de terra, mas é mais uma espécie que a seguir a temporais nós podemos ver em maior quantidade. Mesmo que elas não venham às salinas com mais gaivotas de cabeça preta, podemos vê-las a passar no mar. E, portanto, a seguir a um dia de temporal é normalmente uma boa oportunidade para irmos a sítios como o Cabo São Vicente, o Cabo Raso, o Cabo Carvoeiro ou outros locais proeminentes na costa portuguesa para olharmos para o mar, porque são dias em que vemos muitas aves marinhas a passar e nesta altura do ano podemos ver gaivotas tridáctilas, que elas são invernantes no nosso país. Portanto, o primeiro inverno tem aqui esta risca preta na asa, como podem ver. Temos aqui um primeiro inverno em voo e aqui um conjunto de 3 primeiros invernos também a passar junto à nossa costa. Agora, para terminar, uma passagem muito breve pelas gaivotas mais raras do nosso país. Aqui temos 12 espécies, que são as seguintes: a gaivota de Bonaparte, a gaivota risonha, de Franklin, prateada, hiperbórea, polar, gaivota de bico riscado, prateada americana, do Cáspio, dominicana, de Sabine e a gaivota marfim. Eu não vou agora estar a descrever isto em detalhe, queria apenas referir que há aqui 5 gaivotas americanas,
que são a risonha, a de Franklin, a de bico riscado, a prateada americana e a de Bonaparte. Portanto, são gaivotas americanas que aparecem cá tipicamente durante o inverno ou no final do outono, arrastadas por temporais. Depois há aqui algumas que vêm do norte da Europa, que é o caso da prateada, da Hiperbórea e da Polar. Esta vem do leste, mas tipicamente também do Báltico, que é a do Cáspio. A de Sabine vem do Ártico e migra para a África do Sul, é uma gaivota que passa ao largo. Atualmente acho que já não tem o estatuto de raridade, mas continua a ser muito difícil de ver da costa. A de Sabine normalmente vemos mais em ambientes, em saídas pelágicas, e a gaivota marfim é uma gaivota do Alto Ártico, que é muito rara nas nossas latitudes, e há 7 anos, em 2014, apareceu uma no Porto da Nazaré, que ficou lá durante 5 dias e que fez as delícias de muitas pessoas, porque é uma observação perfeitamente atípica para esta espécie. Vamos só passar a revista rapidamente. A gaivota de Bonaparte é muito parecida com o guincho, muito parecida mesmo, e às vezes mistura-se com guincho, aparece nesta altura do ano. Como é que se distingue? Distingue-se essencialmente pelo bico preto e não vermelho, porque de resto é muito semelhante. Também tem a pinta auricular escura, bico preto e patas mais rosadas em vez de serem vermelhas. São as principais características. Portanto, é ligeiramente mais pequena, bico preto e patas rosadas, e tem uma mancha ligeiramente cinzenta na nuca. Portanto, a nuca é mais acinzentada do que o resto da cabeça e da plumagem e das partes inferiores. É uma característica que se vê se tiver boa luz. Portanto, um adulto à esquerda, um primeiro inverno à direita, reparem aqui nas coberturas ainda bastante castanhas. Depois, a gaivota risonha é também muito rara em Portugal, embora seja de ocorrência anual nos Açores. Nos Açores aparecem sempre bastantes. A gaivota risonha tem, mesmo o adulto, bico preto e patas pretas, uma nova combinação. O dorso de um prateado não muito claro nem muito escuro, mas é um prateado razoavelmente escuro, pontas das asas escuras. Aqui o primeiro inverno também com o bico preto e com as patas pretas. E cá estão as coberturas castanhas. E bico preto e as patas pretas até se poderia confundir com a gaivota de cabeça preta, mas a gaivota de cabeça preta tem um manto muito mais claro, mesmo no primeiro inverno. Esta já tem um manto bastante escuro, como podem ver, tanto no adulto como no primeiro inverno. Portanto, adulto cinzento com bico e patas pretas, a cabeça ligeiramente alongada, é também típico do perfil desta espécie. O primeiro inverno com o bico escuro e as patas escuras, adulto e primeiro inverno. Há meia dúzia de registros disto em Portugal, ou talvez uns 10. A gaivota de Franklin também é rara, tem aparecido em Portugal quase mais ou menos uma em cada ano, ou uma de 2 em 2 anos ultimamente. Curiosamente, às vezes aparece no verão, não sei o que é que elas andam cá a fazer, mas já tem havido registros em julho ou em agosto. São também razoavelmente escuras por cima, e também tem o bico preto e as patas pretas, mas tem a cabeça mais arredondada e envolta, tem só assim as pontinhas pretas. É uma gaivota relativamente pequena esta, portanto é do tamanho de um guincho, asas cinzentas então com as pontas pretas, bico preto e patas pretas. A gaivota prateada, que é a Lares argentatus, que é a tal que foi separada da nossa Michaelis, é parecida com a nossa Michaelis, ligeiramente mais pequena. Como é que ela se distingue? No caso dos adultos, tem as patas cor-de-rosa, em vez de serem amarelas, de resto é prateada por cima, e na plumagem de inverno fica com estas riscazinhas na cabeça que fazem lembrar as riscas de alares fuscos que eu falei no início. Lembram-se que eu disse que alares Michaelis, mesmo no inverno, fica sempre com a cabeça branca. A fuscos não, a fuscos fica com risquinhas. Depois a Lares argentatus também fica com riscas na cabeça, como podem ver aqui. Mas não se confunde com a fuscos, porque é prateada por cima só com as pontas pretas. Portanto, se nós olharmos para várias características, no caso dos adultos, normalmente conseguimos chegar à identificação. Os imaturos já são outro campeonato, sobretudo no caso das gaivotas maiores. Portanto, parecida com a gaivota argente, ou de patas amarelas, tem as patas rosadas mesmo no adulto e tem marcas na cabeça durante o inverno. Marcas, estou a falar destes tracinhos castanhos que podem ver aqui. Depois a gaivota hiperbórea, é uma gaivota de grandes dimensões, quase do tamanho do gaivotão, de lares marinhos, portanto muito maior que lares fuscos, muito grande, plumagem completamente branca no adulto, não é bem branca, mas é um cinza muito clarinho, sem qualquer pena preta, reparem, sem penas pretas, é toda branca, tem o bico amarelo, patas cor-de-rosa, e portanto é a única gaivota dessas que aparecem cá, tirando a gaivota marfim, que é uma raridade, mas que também tem uma combinação diferente de bico e patas, é a única gaivota que é completamente branca. Porque mesmo a gaivota de cabeça preta até tem umas manchazinhas escuras auriculares. Esta não tem, é completamente branca, ou cinza claro,
e além disso a gaivota de cabeça preta tem o bico vermelho e as patas vermelhas. Esta tem o bico amarelo e as patas rosadas. Pode-se confundir com a gaivota polar, que é a Lares glaucoides. A Lares glaucoides é do tamanho de uma fuscos, esta é do tamanho de uma marinhos. Portanto, esta é uma gaivota muito grande. E há outra característica útil. Reparem aqui nas primárias, que são estas penas das asas fechadas, ultrapassam muito ligeiramente a cauda. É uma característica útil para distinguir da gaivota polar, que já vão ver a seguir, porque na gaivota polar as primárias são bastante mais longas que a cauda. Aqui são só ligeiramente mais longas. Portanto, as asas fechadas sobre a cauda são quase do mesmo comprimento. Portanto, a Lares hiperboreus, que agora também deixou de ter o estatuto de raridade, é uma gaivota muito grande, com uma plumagem quase branca e patas rosadas. O juvenil é de um tom assim mais creme, é de um castanho creme, mas também não tem manchas pretas. Esta gaivota nidifica na Islândia e aparece nas costas europeias nas latitudes temperadas durante o inverno. E quase todos os anos aparece uma ou duas em Portugal. Em 2009, que foi aquele ano que vieram muitas tridáctilas, havia Lares hiperboreus de todo lado também. E em 2014 aconteceu a mesma coisa. Cheguei a ver 4 adultos juntos no Algarve e creio que nesse ano no Porto de Peniche chegaram a aparecer 6 ou 7 juntas. Na maioria dos anos aparece uma ou duas. Portanto, é questão de se ir procurando nos bandos de gaivotas mais comuns e nos portos e nas praias. Acabamos sempre por encontrar uma ou outra destas gaivotas mais raras. Como eu referi, as primárias ultrapassam ligeiramente a cauda. E depois cá está a Lares glaucoides, que é a versão mais pequena da Lares hiperboreus. É também assim toda quase branca, de um cinza muito claro, com o bico amarelado, as patas rosadas, e cá estão as primárias a ultrapassar imenso a cauda. Reparem, a cauda está aqui, a Lares hiperboreus, as primárias quase não passavam a cauda, aqui ultrapassam muito a cauda. Portanto, isto é um adulto de Lares glaucoides, que é do mesmo tamanho de uma Lares fuscos. Aqui um imaturo, o imaturo de Lares hiperboreus também é desta cor, é assim creme, mesclado, muito mais clarinha que as imaturas de Lares fuscos, e cá estão as primárias, que embora apesar daqui estarem um bocado levantadas, vê-se que ultrapassam em muito a cauda. É claro que isto aqui, o muito e o pouco, são se calhar grandezas um bocadinho subjetivas, mas com alguma experiência aprendemos a distinguir. Portanto, aqui, então, a gaivota polar, o adulto é muito claro, o juvenil é de tom creme, e as primárias ultrapassam claramente a cauda. Esta gaivota é oriunda da Groenlândia, do Alto Ártico, também aparece por cá no inverno, mas é mais rara que a hiperboreus e, portanto, continua a ter um estatuto de raridade. À esquerda, então, o adulto, à direita, o primeiro inverno. Depois a gaivota de bico riscado, como eu referi há pouco, é também uma gaivota oriunda do continente americano. Aqui temos um adulto, toda prateada por cima, bico amarelo e patas amarelas, e no bico temos um anel preto, um bocadinho acima da extremidade, o anel preto que lhe dá o nome. Em inglês é ring-billed gull, é o bico que tem um anel preto. Isto é o adulto. O primeiro inverno parece uma Lares canos, uma gaivota parda, que é cinzenta por cima, com as coberturas castanhas. E como é que isso distingue da Lares canos? Primeiro, porque o dorso é mais clarinho, é de um prateado muito claro. Segundo, porque o bico é bicolor, mas a base é cor-de-rosa em vez de ser verde. Na Lares canos a base tende a ser esverdeada. E as patas na Lares canos também são esverdeadas, aqui são mais cor-de-rosa. E depois lembram-se que eu falei há pouco na Lares canos das orlas nas terciárias. As terciárias da Lares canos têm um branco bastante largo. Aqui na Lares de Laurensis, as terciárias têm assim uma orla muito fininha, que quase não se vê. Enquanto que a Lares canos tem uma orla muito mais larga. Claro que devemos olhar sempre para várias características, porque às vezes basta apenas algumas penas estarem um bocado mais desgastadas do que o habitual para nos induzir em erro. Portanto, é sempre bom, nestas gaivotas, sobretudo nas imaturas, olharmos para a combinação de várias características. E neste caso, então, é dorso muito clarinho, orlas finas nas primárias, bico claramente bicolor, com a base cor-de-rosa e a ponta preta, e as patas também cor-de-rosa. E o tamanho é também ligeiramente superior à gaivota parda, à Lares canos. Portanto, adulto prateado com o bico amarelo e risca preta, primeiro inverno parecido com a gaivota parda, menos branco nas terciárias, bico e patas mais rosados. Adulto à esquerda, primeiro inverno à direita. A Lares smithsonianos é a versão americana da Lares argentatus, é praticamente igual, é dos raros casos em que é mais fácil identificar pelos imaturos do que pelos adultos. Os adultos são praticamente iguais às nossas Lares argentatus, eu diria que são indistinguíveis. Já os juvenis são castanhos escuros, são muito castanhos, assim, com a cabeça, mesmo a própria cabeça tem muito pouco branco,
e, portanto, os imaturos, os primeiros invernos de lares smithsonianos são até bastante mais fáceis de identificar. Há meia dúzia de registros em Portugal. Portanto, é a versão americana da nossa gaivota prateada, de alares argentados. Depois temos a gaivota do Cáspio, que é a Lares caquinans, que é aquela que inicialmente foi separada da argentatus e depois foi separada da michaelis. Elas são oriundas do Mar Cáspio e também da Alemanha e da Polónia. Todos os anos há 2 ou 3 registros em Portugal. Nem sempre são fáceis de identificar. De vez em quando aparecem algumas com anilhas, como é o caso desta. Penso que é uma anilha, não tenho a certeza, mas penso que é uma anilha da Polónia. Esta estava anilhada, portanto tem-se a certeza da origem e da espécie. Isto é um primeiro inverno, muito parecida com a Lares michaelis, mas distingue-se pela cabeça muito branca, normalmente sem qualquer marca. E em voo, para identificar esta espécie, é muito útil ter fotos em voo. A parte que se nota é toda esta parte por baixo da asa é muito branca, sobretudo aqui nas axilas e nestas coberturas inferiores. As Lares michaelis em voo normalmente são muito mais castanhas nesta zona. Toda esta parte muito branca é muito útil para identificar Lares caquinans. Muito parecido então com a gaivota argêntea, cabeça muito branca, coberturas infralares muito, muito claras. Por isso, quando virem uma gaivota que vos parece Lares caquinans, procurem obter uma foto em voo, porque isso pode ser muito útil para identificar. Finalmente, a gaivota dominicana, que é a única gaivota de origem africana que aparece cá, é parecida com o gaivotão, mesmo, quase do mesmo tamanho. É um bicho grande, muito maior que a Lares fuscos, bico robusto, cabeça branca, cinzenta escura por cima. A diferença é que tem as patas esverdeadas e não cor-de-rosa. Embora às vezes apareçam umas lares marinos com umas patas assim, que em vez de ser cor-de-rosa são meio acinzentadas, e já houve 1 ou 2 casos em que se pensa que estamos a ver uma lares dominicanos e afinal é uma lares marinos. Às vezes, para tirar as dúvidas, é preciso ter uma foto em voo para se ver bem os detalhes das primárias, porque a quantidade de branco das primárias normalmente ajuda a tirar as dúvidas. Esta gaivota é do hemisfério sul, principalmente. Elas nidificam na África Austral e aparecem cá durante o inverno austral. Ou seja, a maioria dos registros em Portugal tem sido durante o verão. Em vez de ter uma gaivota de inverno, é uma gaivota de verão. Aparecem em junho, julho, agosto, setembro. Depois vão-se embora outra vez para o hemisfério sul. São os registros que têm aparecido de lares dominicanos em Portugal. Tipicamente são assim. É uma gaivota rara, obviamente, mas tem esta curiosidade de vir do outro hemisfério. Portanto, o adulto pode confundir-se com o gaivotão, distingue-se pelas patas esverdeadas e pelo tamanho ligeiramente menor. E depois em voo, então, pelos pormenores das primárias. Por fim, uma gaivota de alto mar, que é a gaivota de Sabine, oriunda do Ártico e que inverna na África do Sul. Elas passam todos os anos ao largo da nossa costa, mas a 20 ou 30 quilómetros. Normalmente em saídas pelágicas feitas em setembro é possível ver alguma. Muito raramente, isto são registros mesmo muito raros, aparece alguma pousada em terra. Até hoje aconteceu 2 ou 3 vezes que eu tenho conhecimento em Portugal. Esta foi fotografada no Algarve, perto de Sagres, ainda com a plumagem nupcial, com o barrete preto, bico preto com ponta amarela e as patas pretas e cinzenta por cima. Mas é uma situação muito rara. O que se vê mais é assim estes indivíduos em voo no mar que têm esta combinação cinzento por cima e nas coberturas, depois o triângulo preto nas primárias exteriores e depois este triângulo branco formado aqui pelas primárias e pelas secundárias. Portanto, este desenho de preto, branco e cinzento é característico desta pequena gaivota. E tem também a cauda ligeiramente bifurcada, que por acaso aqui não se vê nesta imagem que está com a cauda aberta. Portanto, a cauda bifurcada e a asa tricolor por ser esta combinação de preto, branco e cinzento. Mas como eu referi, isto é uma gaivota de alto mar. Às vezes, de vez em quando, aparecem a passar junto à nossa costa, por exemplo, no Cabo Raso ou no Cabo de São Vicente. Acho que desta semana passou uma, mas não são acontecimentos muito frequentes, e só mesmo por sorte é que se vê alguma gaivota de Sabina passar junto à costa, porque são bichos de alto mar. Patas pretas, então, e bico preto com a ponta amarela, que também é assim uma peculiaridade desta espécie. E é uma espécie, então, como eu disse, de hábitos pelágicos. O nome científico chama Sabine. Temos aqui um adulto pousado e à direita um adulto em voo. Para terminar, a gaivota marfim, que é a tal gaivota oriunda do Alto Ártico, que é raríssima nas nossas latitudes, é talvez a gaivota mais rara de todas no nosso país. Esta é uma foto do indivíduo que apareceu na Nazaré em 2014. Tem as patas pretas e o bico, que é assim uma mistura de azul e amarelo, e de resto a plumagem imaculadamente branca, por isso é que se chama Pagófila ebúrnea, que vem de Eburne, que é de marfim, e mesmo o nome em português
também se chama gaivota marfim. É uma gaivota totalmente branca com as patas pretas e o bico azul e amarelo. Com esta gaivota marfim, despeço-me, agradeço a vossa atenção, espero que esta apresentação tenha sido útil e que se sintam um pouco mais confiantes para ir procurar e tentar identificar algumas gaivotas, pelo menos os adultos, para começar, e, como habitualmente, fico à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.